Quem disse que ser cristão é ter um selo de perfeição? Quem disse que ser cristão é você ter um carimbo que de fato você não pode errar? Quem disse que pelo fato de eu ser conservador ou cristão, eu não posso exercer o meu direito de liberdade? Algumas coisas têm acontecido e isso está me incomodando profundamente. Recentemente, após as eleições, um professor entra em sala de aula e diz assim: aqueles que votaram no Bolsonaro são imbecis, são idiotas. Bom, eu votei no Bolsonaro porque eu queria uma mudança no Brasil. E eu comecei a entender o cenário político. Eu comecei a entender o que é o marxismo cultural, o socialismo. E eu vi que esses valores não têm nada a ver com aquilo que estão em mim. O que eu passo para minha filha, o que eu ensino, o como eu educo. Então eu fiz uma opção. Né? Entreguei minha vida para Cristo. Eu quero, de fato, viver um núcleo familiar. Mas quando uma pessoa que não faz parte da criação, que não faz parte da minha vida, ele coloca uma dúvida na minha filha, de 12 anos, falando que eu sou imbecil porque eu tomei tal atitude, existe uma lei que ela tem a ver com a lei parental, é quando há um abuso de alguma das partes, quando há um divórcio, seja do pai ou da mãe, incitando o filho a ouvir mal do outro. Isso é crime. E também é crime alguém que tem que cumprir as leis e diretrizes base da educação, ensinar, simplesmente ensinar e não doutrinar. É crime quando esta pessoa ela começa a difundir os seus ideais políticos e as suas crenças, colocando o filho em choque com o pai. Graças a Deus eu tenho uma filha muito bem resolvida, mas quando eu olhei para o lado e eu quis resolver essa situação, e quero resolver essa situação, eu tive em contato com o fundador do Escola Sem Partido, Dr. Najib, e comecei a tirar algumas dúvidas. E eu percebo que o problema da gente enfrentar uma situação de abuso é que nós ficamos com medo achando que estamos fazendo algo errado. E desde quando, para defender o seu filho ou a sua filha, você está fazendo algo errado? Desde quando proteger a tua prole, a tua criação, a tua joia é fazer algo errado? Eu simplesmente quero que a escola cumpra o seu papel. O seu papel de ensinar, nada mais do que isso. Eu quero que, se a escola tiver um debate e fizer um embate para promover ali ideias de pensamento, eu sou a favor. Que vá alguém que fale da esquerda, mas que vá alguém que fale da direita. E infelizmente os nossos livros, os livros dos seus filhos, eles foram cooptados por uma agenda. Eu digo até a agenda da ONU, a agenda 2030, aonde de uma maneira muito forte, o marxismo ele é colocado como solução, tratando a questão da revolução do proletariado, trazendo uma vitimização porque você trabalha para alguém que tem uma empresa. Eu poderia abrir aqui muitos leques que eu não concordo com os livros, mas em relação aos livros eu não tenho muito o que fazer porque foram aprovados pelo MEC, a escola fez a opção por ele, mas é incrível como você só vê um viés. Mas tirando isso de lado, pais, acordem. Vocês precisam entender os 10 mandamentos de Lênin. Nós precisamos entender que a nossa geração, ela não é uma geração muito saudável e segura de si, capaz de resolver problemas, são birrões, chorões.
se tornam muitas vezes até incapazes de tomar uma invertida ou abrir um processo de um diálogo ou de uma discussão. Simplesmente é legal xingar, simplesmente é mais fácil o caminho da ofensa do que se abrir. Pai, mãe, se você é de esquerda, eu te respeito. Eu não quero saber da tua ideologia política. Eu abro a minha. Sou conservador, eu sou de direita. Eu amo a Deus, entreguei a minha vida a Cristo. Mas se você legal. Eu tenho amigos que são de esquerda, eu treino com ele. Eu tenho um específico. Estudou na USP, ele é físico, formado em matemática, em números. E ele é um cara que é agradável até debater sobre isso. Eu não estou me importando com a sua religião. Eu tenho amigos espíritas que vêm na minha casa, almoçam. Eu como na casa deles, eu dou aula na casa deles. A questão não é se é de esquerda, de direita, ou se é espírita, ou se é cristão. A questão é a liberdade e o respeito. E isso tem faltado. Eu quero ser respeitado como pai. E eu não quero ser colocado em dúvida porque alguém falou alguma coisa em relação a uma crença. Numa determinada aula de história, um professor citou a questão da Sarah Winter, que fez um ato de erguer tochas. E ele comparou isso à Ku Klux Klan. E minha filha com 13 anos, ela disse: não, professor, de maneira nenhuma tem a ver com a Ku Klux Klan. Tem a ver com a história de Gideão, que ergueu tochas, quebrou cântaros, né? E ali eles venceram, 300 homens venceram aproximadamente 100 mil a 150 mil soldados inimigos. E o professor ali, não, veja bem, você tem razão, e encerrou. A grande questão é que eu estou tratando de uma maneira muito simples e superficial muitas coisas que eu quero falar. Mas se os pais eles não se aperceberem de que nós estamos de fato entregando nossos filhos para serem cooptados por uma ideologia nefasta, eu quero trabalhar nesta causa para poder ajudar outros pais. Eu quero conversar com outros pais. Eu quero uma retratação do professor que me chamou de imbecil e que induziu a minha filha a pensar que eu sou idiota. Eu quero ter liberdade de votar em quem eu quiser. Eu quero ter liberdade de fazer o que eu quiser. Eu quero ter liberdade de ir e vir. Eu não quero ser tolhido no meu direito de falar. Eu não quero ser tolhido no meu direito de defender a minha casa, a minha família, a minha filha. Porque essa é a liberdade. Para a liberdade Cristo vos chamou. Nós sabemos que vivemos numa sociedade que tem leis, porque se não tivesse leis, viraria um caos. Nós entendemos que algumas leis elas até são boas para o controle, outras são abusivas demais. Então, o que eu quero deixar claro é o direito da liberdade, que a escola também amadureça no quesito de poder ampliar o debate e não criar só um viés. E é difícil para uma criança de 12, 13 anos debater com um adulto, profissional, experiente e vivido, que já tem dentro de si toda a sua formação. Muitas vezes marxista, outras vezes não. Tá, não importa. Você é marxista, é socialista, é progressista, você curte uma agenda mais liberal? Eu não curto. Então não vem enfiar a goela abaixo essa agenda na garganta da minha filha, ou de muitos filhos. Pais, acordem. Nós precisamos estar alerta. A minha filha, ela lê livros, ela busca, ela tira dúvidas. Uma coisa que aconteceu que eu quero deixar claro: no dia que as urnas estavam abrindo, no segundo turno, eu fiquei muito aflito, de fato, por entender que poderia ter fraude, essa questão da urna eletrônica. Eu e minha filha, nós oramos, dobramos o joelho na nossa casa e pedimos: Deus, muda o nosso país. Na nossa crença, enxergamos do Bolsonaro um viés aonde ele pode fazer muitas coisas que nós queremos. Nós não queríamos a esquerda. E daí é uma liberdade que eu tenho. Qual é o problema?
Se você não concorda, você tem que ser maduro o suficiente para me deixar em paz e me respeitar e não me julgar por isso. Então, a minha filha tinha na sua memória algo gravado. Poxa, meu pai ajoelhou, ele orou e agradeceu pela vitória do Bolsonaro. Eu também me ajoelhei com meu pai, eu fiquei de joelhos, eu orei, eu fiz parte da oração. E vem um cara e entra numa sala de aula e fala que quem votou no Bolsonaro é imbecil, eu quero retratação. Sabe por quê? Porque agora eu vou judicializar todas as coisas que estão diretamente agindo na vida, atrapalhando a criação dos meus filhos. A escola, por lei, sabe o seu papel. Os pais, por lei, têm que saber o seu papel. E esse é o meu papel, eu vou defender. Eu vou defender a minha filha, a minha família. E eu quero deixar claro aqui, eu estou aberto para diálogo, mas às vezes a gente sabe que não tem. Muitas vezes a escola prefere que o pai saia, porque senão aquele pai se torna um encrenqueiro, uma pedra no sapato. É mais fácil se livrar do problema e falar, olha, não queremos mais o senhor aqui, do que muitas vezes debater. Espero que no diálogo que eu vou ter com a escola, seja um diálogo onde a liberdade de fato possa ser exercida e o meu direito como pai possa ser respeitado. Quem cria e quem educa sou eu.